Hoje nós vamos tocar em princípios espirituais que permitirão que o Senhor use uma irmã. Ao longo da Bíblia nós vemos Deus usando homens, mas também nós vemos Deus usando mulheres. E é claro que a maioria são os homens. Mas nós temos registro de uma minoria que são mulheres. E havia razões para Deus usar essas mulheres. Então existem certas condições espirituais, certas atitudes que permitem que a função das irmãs se manifestem e elas se tornem úteis ao Senhor. Nós precisamos ver que a função das irmãs se classificam vamos dizer assim, são duas categorias ou duas situações. Como e quando Deus usa as irmãs, as mulheres, no período crítico, num período crucial, num período importante. Outro é como Deus usa as mulheres num período normal. Então nós podemos ver que dentro do tempo nós temos períodos críticos, cruciais, e nós também temos tempos normais. No período crítico, crucial, as mulheres ganham funções específicas. Deus usa as mulheres de uma maneira específica dentro de um período difícil, um período de crise, um período crucial. E dentro do período normal, nós temos a função normal das mulheres. Então nós precisamos saber que vocês, irmãs, têm uma função no tempo normal, que são funções normais, e podem, em períodos críticos, ter uma função específica. É quando Deus usa uma mulher para fazer uma virada. Quando Deus usa uma mulher para fazer algo de grande importância. As irmãs compreenderam? Nós temos funções específicas. Isso significa, não são funções normais nos períodos críticos, cruciais. E nós temos as funções normais dentro de um período normal, quando todas as coisas estão na normalidade. Vamos então dar uma olhada. O tempo de hoje, vocês diriam, é um período crítico ou é um período normal? Crítico. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus pode usar as mulheres de uma maneira especial, sem perder a sua função normal, porque elas não se excluem, entende? A função normal não exclui a função específica, nem a função específica exclui a função normal. Nós vamos dar exemplos disso. As irmãs podem trazer bênçãos, mas as irmãs também podem trazer problemas. Agora eu quero perguntar para vocês: vocês querem trazer bênçãos ou querem trazer problemas? Bom, é bom ouvir isso aí. Mas vocês criam problemas também? Muito ou pouco? Muito. Eu estou gostando, vocês são muito sinceras.
Sabe, isso é maravilhoso, porque Deus diz assim, tem jeito de trabalhar, porque já reconhece. O duro, quando a gente dirige-se a uma plateia de mulheres, é assim, não, nós somos bênção, nós não trazemos problema para ninguém. Nós não trazemos problema para a vida da igreja, nós não trazemos problema para os irmãos responsáveis, nós somos uma bênção. Aí ia ser muito difícil falar com vocês. Mas graças a Deus que vocês são muito sinceras, né? Aleluia, mas preste atenção, você pode trazer bênção ou pode trazer problemas. Nós vamos agora ver exemplos na Bíblia de mulheres que se tornaram uma bênção, que tiveram uma função importantíssima num período crítico. E nós vamos também compreender por que Deus pôde usar tais mulheres. Compreenderam? Por que Deus pôde usar tais mulheres? Eu gostaria que vocês então prestassem atenção nesse porquê Deus pôde usar. Por quê? Porque se vocês tomarem isso para si, Deus poderá usá-las nesse tempo crítico. Compreenderam? Nós devemos criar as condições para Deus nos usar. Criar as condições para que Deus possa realmente trabalhar em nós e sermos o vaso para a bênção que Deus quer trazer. Primeiramente, nós vamos ver uma mulher muito importante, que foi a mãe de Moisés. Moisés foi ou não foi importante para Deus? Foi. Mas Deus teve que usar alguém para que Moisés nascesse. Então, nós vamos dar uma olhada em Êxodo capítulo 2, versículos 1 e 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Aqui nós podemos ver que essa mulher concebeu, essa descendente de Levi, concebeu, deu à luz a um menino, e aqui diz, vendo que era formoso. Então a mãe viu, esse menino é formoso. E escondeu por 3 meses. Daí ela tomou uma decisão de esconder esse menino, de criar esse menino, apesar do decreto de Faraó, para que todos os meninos fossem mortos. Agora vamos ver Atos capítulo 7, versículo 20. Atos capítulo 7, versículo 20 diz o seguinte: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Esse versículo diz que o menino era formoso aos olhos de Deus. Êxodo 2 diz que essa mulher, vendo que esse menino era formoso. Então, uma primeira condição para uma mulher ser usada por Deus é ver como Deus vê. Isso é de grande importância. Você sabe, as mulheres, né, dão muita atenção quando vê a coisa assim, quando vê, gosta ou não gosta e tal. Tem uma opinião muito forte de acordo com o que vê. Sabe, o homem é tudo mais ou menos, isso aí tá bom. A mulher diz, não tá bom não. Então, a mulher tem uma opinião muito forte a respeito daquilo que vê. Uma mulher forte
com uma forte opinião naquilo que vê, não pode ser usada por Deus. Porque ela tem que aprender a ver como Deus vê. Porque senão ela vai dizer, não, Deus, você está vendo tudo errado. Então, para uma mulher ser útil na mão de Deus, é muito importante que ela veja as coisas como Deus vê. E para isso, precisa aprender a ter comunhão com Deus. Para isso, precisa aprender de assim, eu não quero ver como eu vejo, eu quero ver como Deus vê. Tá bem? E por causa disso, ela conservou Moisés. Esse Moisés que Deus havia determinado para ser o salvador do povo, o libertador do povo. Por isso que ela não desistiu. Ela não desistiu, porque ela via como Deus via. Agora, um segundo exemplo está em Juízes 4. Em Juízes 4, a partir do versículo 4, nós temos um período de tempo onde havia uma juíza, que era Débora. Aqui no versículo 4, diz assim, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ela era uma juíza. Na época dos juízes, tudo estava em desordem. E Deus aqui usou uma mulher para ser juíza. Mas o que é importante é ver o que vem depois. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Preste atenção aqui. Aqui havia uma mulher que era uma juíza, num período de confusão, no período de confusão do povo de Israel. E Deus falou para ela para chamar Baraque, porque Baraque iria ser usado para essa libertação do povo de Israel. Aí Baraque disse para ela, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Preste atenção à atitude dela, ela foi, significa, ela era uma juíza, mas quando Deus deu a ela a palavra de que esse homem vai comandar o povo para a batalha, e no momento que esse homem falou para ela, eu só irei se você for comigo, ela foi. Isso quer dizer o quê? Ela sabia da posição de uma mulher que deveria auxiliar a pessoa que Deus havia colocado. Ela era juíza, entende? Ela era uma juíza, mas ela se colocou numa posição de cooperadora. Está vendo? Ela se colocou numa posição de cooperadora. Eu vou com você. Se você precisa, se a minha presença é importante
para que você tenha coragem de lutar, eu vou com você. Compreenderam? A mulher foi criada para ser auxiliadora. Vai haver momentos na vida da igreja em que talvez seu marido dirá a você: eu tenho que sair visitar pessoas, mas só irei se você for comigo. Está vendo? É importante assumir essa posição. Apesar dela ser juíza, ela não disse assim: não, então vou fazer o seguinte, eu vou e você me acompanha, porque eu sou mais útil na mão de Deus. Eu sou juíza, eu sou cabeça. Não. Vocês compreenderam aqui? Ela foi a pessoa que Deus usou para falar para ele. Ele dizia: eu só vou se você for comigo. Ela foi. Isso é cooperação. Trouxe libertação ao povo. Terceiro exemplo. Livro de Ruth. Nós sabemos que o livro de Ruth, a história de Ruth, ocorreu durante a época de Juízes. E essa época de Juízes tinha uma característica: cada um fazia o que, julgava exatamente. Então, época de Juízes, cada um fazia o que achava melhor aos seus próprios olhos. Você pode ver, Juízes 21, no versículo 25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Olha só a situação do povo. Não havia rei, cada um fazia o que era reto, o que achava mais reto. Significa cada um que determinava o que achava melhor e fazia o que era melhor. Não havia rei. Nesse período de juízo, onde não havia rei e cada um fazia o que bem queria, ocorreu essa história de Ruth. Nós sabemos a história de Ruth. Eu não vou entrar nos detalhes, mas nós sabemos que tinha um homem chamado Elimeleque, sua mulher Noemi, tinha 2 filhos, daí foram para a terra de Moabe, né? Os filhos haviam casado com mulheres moabitas. Depois, tanto o marido de Noemi como os filhos morreram, e ela decidiu voltar para Israel, porque havia ouvido que o Senhor se lembrara do povo de Israel e estava novamente dando pão, porque eles saíram numa época de fome. Então, quando estava caminhando, as 2 noras estavam seguindo, daí ela falou assim, no versículo 8: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Beijou. Não, nós vamos com você. Diz: não, por que vocês vão comigo? Eu não tenho mais ventre no filho, dá para vocês. Vai e volta. Porque diz assim: vocês ainda têm tempo de vocês constituírem suas famílias. Então, uma das noras, órfã, se despediu, foi embora. Outra era Ruth. E Ruth disse o seguinte, no versículo 16, capítulo 1, versículo 16: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aqui estava uma mulher que não pensou em seu próprio futuro. Ela não tinha mais razão nenhuma de seguir Ruth. Não tinha nenhuma razão visível, mas dentro dela, ela tinha visto uma coisa, assim:
eu agora pertenço a um outro povo. Era moabita, mas agora eu pertenço a um outro povo. Por causa dessa escolha, nós sabemos que mais tarde conhecem Boaz, e ela se decide casar com Boaz, que era mais velho. Olha o que Boaz diz, Rute 3, versículo 10. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Ela também conseguia ver um propósito na vida dela. Ela não seguiu o gosto, a maneira de ver natural. Ela era razoavelmente jovem para que Boaz falasse isso para ela. Então quer dizer que ela via o futuro dela não como o homem natural vê. Amada irmã jovem, qual é o seu critério de escolha? Eu quero procurar um gatão, ou eu quero buscar um homem de Deus? Ela escolheu Boaz. De acordo com a carne, havia muitas outras opções melhores. Casou, e nós podemos ver em livro de Rute, capítulo 4, depois que ela deu à luz, né? Versículo 17 diz: as vizinhas lhe deram nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Preste atenção, nós temos sempre, quando lemos Rute, temos que conectar com Juízes. Juízes, há pelo menos 4 lugares que falam que nessa época não havia rei, e cada um fazia o que melhor lhe parecia, cada um fazia o que lhe era reto aos seus próprios olhos. E preste atenção a essa informação, não havia rei, mas por causa dessa mulher, Rute, Deus, daí na história de Rute, nós vimos Deus preparando Davi, o rei. Você sabe o que significa, pelo fato de você escolher baseado na visão de Deus? Ela era de um outro povo, ela desistiu da sua posição antiga, ela estava determinando o futuro, e escolheu alguém que era adequado aos olhos de Deus, e Deus a usou para fazer parte da linhagem do rei que iria mudar a história de Israel. Isso só foi possível porque Rute teve tal atitude. Veja, num período tão crucial, porque uma mulher fez uma escolha
não baseado em seus próprios sentimentos naturais. Deus preparou um rei para o povo de Israel. Você imagina Deus usando você dessa maneira? Mas isso só é possível se você escolher segundo Deus e não a escolha natural. Mais um exemplo. Ana, mãe de Samuel. Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 diz que houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Versículo 4, no dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, Ana era estéril. Agora eu quero que vocês prestem atenção, agora para a experiência de Ana, tá? Preste atenção que eu vou falar agora. Versículo 6 de 1 Samuel capítulo 1. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Imagina, essa Penina aqui diz, né? A sua rival, quer dizer que se opunha a ela, irritava ano após ano. Imagine se nessa condição, sua vida está boa assim? Terrível, né? Mas não era só isso. Não é só isso. Então, como a outra irritava, ela chorava e não comia. Então, olha o versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Você acredita que ele fez essa pergunta? Quer dizer, ele estava desligadão. Você gosta de um marido desligado? Eu acho que você ama um marido desligado, né? Desligação. Por que você está chorando? Eu acho que tem mulheres que, se o marido perguntasse assim, iria dar um tapa no marido. Desligadão de toda. Por que choras? Por que você não come? Por que você não come? Por que está de coração triste? Você acredita que ele fez essa pergunta? É a mesma coisa que minha esposa daí limpa a casa, eu entro de bota, cheio de barro, no tapete branco, né? Que ela acabou de lavar. Daí ela diz, fica brava. Por que você está brava? Eu acho que daí a mulher vai ficar mais brava ainda, não vai? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Será que esse homem conhece o que é o coração de uma mulher? Eu não sou melhor para você, melhor do que 10 filhos. Olha só, tinha uma rival que irritava e tinha um marido desligadão. O que você faria no lugar?
peraí, isso não é tudo, tem mais ainda. Daí, ela foi orar, não foi? Daí olha o versículo dela: levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente. Ela estava chorando, né? Orando, cheio de amargura. Daí fez um voto para o Senhor. E ela demorou-se ali a orar, quer dizer, estava perseverando na oração. E chega Eli e diz para ela assim, versículo 14: até quando estarás tu embriagada? Aparta desse vinho. Imagina, ela estava orando desesperado, e chega o sacerdote assim: você está embriagada, você está bêbada. 3 pauladas. Acho que qualquer mulher iria desistir, né? Assim, rival irritando, marido desligadão, e um sacerdote é como se fosse o irmão responsável. Daí chega você cheio dessa dor, chega o irmão responsável para você assim: você está bêbada. Esse é para qualquer um jogar toalha. Qualquer uma jogar toalha. Não é verdade? Desisto. Ninguém me compreende. Mas ela disse: não, versículo 15, não, Senhor meu. Sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Veja, ela não ficou brava, não atirou pedra nele. O que ela fez? Ela explicou para ele. Daí ele disse: Deus te conceda. Aí, versículo 18, e disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, seu semblante já não era triste. E aí ela deu luz a Samuel, que mudou a história. Talvez a sua vida, você tenha uma penina na sua casa, alguém que irrita você na sua casa. Talvez você tenha um marido desligadão e você não é compreendido pelos irmãos. Qualquer uma iria desaparecer. Mas se for perseverante diante do Senhor e não olhar para isso, vai ser usada no período crítico e vai mudar a história. Eu sei que muitas irmãs sofrem. Talvez o seu sofrimento ninguém entenda. Alguém compreendeu Ana? Penina e Rita. Marido não compreendia, nem o sacerdote a entendia. Em outras palavras, ninguém a entendia, mas Deus a entendia. Ela orava. Por isso que Deus pôde usar. Ela não disse para Eucana: quero divórcio. Chega. A rival me irrita e você não está nem aí. Desligadão. Não. Ela perseverou. Orou diante do Senhor. Se derramou. Olha, se derramar diante do Senhor. Venho derramando a minha alma perante o Senhor. Deus precisa de mulheres que derramem a alma perante o Senhor. Orem.
Por isso até temos um livro, a questão da oração de Ana, né? Mais uma mulher que Deus usou em um período crítico. Livro de Esther. Esther, capítulo 2, versículo 10. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Então, nós temos aqui a Esther obedecendo a Mordecai. Mordecai havia criado Esther, que era filha de seu tio. Então, no versículo, isso no período de preparação. No versículo 17 de Esther 2 diz: o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Olha só, ela se tornou depois rainha. Preste atenção ao versículo 20. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Aqui nós temos uma jovem que conhece o que é autoridade, que conhece o que era Mordecai. Quem era Mordecai na sua vida? Mordecai foi a pessoa que Deus havia usado para criá-la. Ela obedecia, mas daí se tornou rainha. Rainha do maior império da época. E ela continuou obedecendo. Aí, nós sabemos uma história de que aquela questão do Amã e tal, ia determinar a morte do povo. Daí Mordecai falou algo para ela em Esther, capítulo 4, versículo 13. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então Mordecai havia visto, percebido, é arranjo divino que Esther foi escolhida como rainha. É para salvar o povo, não era para si. Olha, eu sou rainha, não, era a favor do povo. Mas aí ela falou: se você se calar, Deus vai levantar de outra parte o livramento. Quer dizer, você vai perder a sua posição. Não foi para isso que você foi elevada a rainha? E a atitude de Esther foi de obediência. E no final do versículo 16 diz assim: depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, perecer. Significa, aqui está uma mulher que ela era obediente. Tornou-se rainha, continuou obediente. Percebeu, pelas palavras de Mordecai, por que havia se tornado rainha? Era a favor do povo de Deus. Não era por causa dela, nem por causa da casa dela. Era para o povo de Deus.
Hoje, a bênção que chega a você, amada irmã, é para você ou é para o povo de Deus? Essa é a percepção que está aqui. Diz assim, mas se eu fizer isso aí que está mandando de aparecer perante o rei, eu posso morrer. Mas depois do conselho de Mordecai, diz assim, eu vou fazer. Eu estou aqui, essa é a minha missão. Se morrer, morri. Entendeu? Por que Deus pode usar uma mulher assim? Claro, nós não temos tempo de olhar todas as coisas, mas vamos dar agora, dar uma olhada na que eu considero a mulher mais usada por Deus em todos os tempos. Maria. Por quê? Ela foi escolhida pelo Senhor para ser o meio para Deus entrar na humanidade. Por quê que Deus a usou? Deus tinha suas razões. Vamos então dar uma olhada no livro de Lucas. Lucas, capítulo 1. Nós vemos, quando o anjo aparece, fala com Maria, e ela aceita essa missão. Ela no versículo 38 diz, Lucas 1, 38, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha só, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Ela aceitou que a palavra de Deus fosse cumprida nela. Ela aceitou uma missão. E geralmente, quando tem oportunidade, falo, qual era a missão? Era a missão de dar a luz ao Senhor, de conceber o Senhor, não é? Mas aceitar essa missão não era aos olhos do mundo, aos olhos do homem, melhor dito, era a missão mais vergonhosa. Aos olhos de Deus, era a missão mais elevada. Por que aos olhos do homem a missão mais vergonhosa? Porque ela ficaria grávida, sem estar casada. Isso já dá chance a comentários. E ainda mais, assim, não, eu não tive relação com nenhum homem. O que eu tenho é do Espírito Santo. Eu sempre gosto de fazer a pergunta, quem acreditaria nisso aí? Se fosse hoje, quem acreditaria? Você acreditaria? Você acreditaria, irmã? Você sabe o que é aceitar essa missão? Aceitar essa missão significa o quê? Ninguém vai acreditar em mim. Mas Deus precisa de alguém. Eu me ofereço. Olha o preço a ser pago. Você aceitaria tal missão? Porque, como diz, na época do Natal mostra aquela coisa linda, assim, tudo. Ninguém entra na profundidade disso aí. Se eu perguntar para qualquer um dos irmãos, se sua futura esposa, sua noiva, aparecesse grávida e falasse para você, é do Espírito Santo. Qual de vocês acreditaria?
Você aceitaria essa missão? Maria aceitou. Você sabe o que isso significa? Ela disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Pode fazer comigo o que você quiser, Senhor. Num período crucial, havia alguém assim nessa terra. E ainda mais, versículo 45. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Está vendo? Agora, eu vou compartilhar com vocês, amados irmãos, o Cântico de Maria. O Cântico de Maria mostram os requisitos básicos para uma irmã, para uma mulher ser útil e grandemente usada pelo Senhor. Se você quer ser útil ao Senhor, se você quer ser usada pelo Senhor, preste atenção a esses requisitos que nós vamos, a essas qualidades ou qualificações que nós vamos falar agora. Lucas 1, 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Aqui está alguém que engrandece ao Senhor. Ela não busca se engrandecer, ela engrandece ao Senhor, porque se importa com o Senhor. Segundo, versículo 47. Meu espírito se alegrou em Deus. No espírito se alegrar em Deus. Na alma engrandece ao Senhor. Significa, eu quero engrandecer ao Senhor naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, naquilo que eu quero. A minha alma, mente, vontade e emoção, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu sinto. Tudo que eu quero é engrandecer ao Senhor. E meu espírito se alegra em Deus. Se alegrar em Deus. Ser uma mulher que se alegra em Deus no espírito. Isso é importantíssimo. E aí diz, em Deus, meu Salvador. Aqui está uma pessoa que desfruta da salvação de Deus. Desfrutar da salvação de Deus. Por isso ela diz, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva. Aqui mostra a humildade. E disse, Deus me escolheu. Ela percebeu no espírito. Disse, Deus me escolheu por causa da minha humildade. Ela aceitou uma missão que ninguém aceitaria. Porque pensa em si mesmo, pensa em sua posição. Na humildade da sua serva. Ela sabia quem ela era. Por isso que ela mesma disse no versículo 38,
aqui está a serva do Senhor. Você é Senhor, eu sou serva. Uma mulher que tem tal visão é usada por Deus. Então, olha, primeiro item foi: engrandece ao Senhor na sua alma. Segundo, se alegra no Espírito em Deus. Terceiro, desfruta da salvação. Quarta, tem humildade na questão da sua posição. Quinta, tem visão de que é serva do Senhor. Sexto ponto, porque desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Você sabe, ela aceitou uma missão que ninguém aceitaria, mas ela se sentia bem-aventurada. Ela sentia bem-aventurado, por quê? Porque ela disse assim: eu posso ser útil ao Senhor, e isso é uma bênção. Não olha para outras coisas. A visão é: se eu puder ser útil ao Senhor, isso é uma bênção para mim. Não considera o preço a pagar. Não fica pensando nisso ou naquilo. Tudo que ela quer é ser útil ao Senhor. Esta é a sexta. Daí versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Ela conhece as grandes coisas que Deus faz. O poderoso me fez grandes coisas. Me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Daí 50. A sua misericórdia. A sua misericórdia. Olha só. Conhece a misericórdia de Deus. Isso é muito importante. Conhecer a misericórdia de Deus. Daí diz assim: a sua misericórdia vai de geração em geração. Ela sabe de que o que nós ganhamos deve ir de geração em geração. Quem esteve aqui na palestra dos pais? Nós não falamos isso? Transmitir para outra geração. Tem noção de que é de geração em geração. Hoje a minha geração está aqui, eu tenho que preparar a próxima geração. E a misericórdia vai de geração em geração. Significa, essa misericórdia me alcançou e vai alcançar meus filhos também. E vai alcançar meus netos também. Vai alcançar meus bisnetos também. Está vendo? Essa é uma percepção espiritual. Vai de geração em geração sobre os que o temem. Conhece o temor do Senhor. Conhece o temor do Senhor. O assunto do temor do Senhor, nós não temos tempo para falar aqui, mas é um assunto muito vasto. E uma das razões dos problemas que existem no nosso meio hoje é porque não existe o temor do Senhor. Nós não temos tempo para desenvolver esse assunto. Mas numa outra oportunidade nós podemos falar sobre isso. A importância do temor do Senhor. Temor do Senhor não é ter medo de Deus. É ter medo de entristecer a Deus. É ter medo de ir contra Deus. Por quê? Porque ama a Deus e se importa com Deus. Você se importa com aqueles que você ama.
E aí, versículo 51. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ele sabe como Deus detesta a soberba. Mas irmãs, eu vou dizer uma coisa: quando as irmãs conseguem ter um sucesso, a soberba sobe a cabeça. E é difícil dominar. As irmãs, numa situação comum, já quer dominar. Imagina se tiver sucesso. Ninguém mais segura. Eu sei o que eu estou falando. Por isso que Deus mandou as mulheres serem submissas. E continua: derribou do seu trono os poderosos. Aqui mostra que ela conhece Deus. Deus derruba o poder próprio, significa do homem. Irmãs, vocês são poderosas. É um ditado no mundo diz assim: as mulheres são poderosas. Quando uma mulher quer fazer algo, faz. Ninguém segura. Aqui mostra que Deus derruba do seu trono os poderosos. E novamente daí ele fala de exaltar os humildes. Versículo 53 diz: encheu de bens os famintos. A importância das mulheres terem fome do Senhor. Ela tinha fome do Senhor. Despediu vazios ricos, amparou Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Crê na promessa. Então, ao todo são 15 pontos. Eu vou repetir. Engrandece ao Senhor na sua alma, se alegra no seu espírito em Deus. Esse é o segundo. Terceiro, desfruta da salvação. Quarto, é humilde. Quinto, sabe o que é ser serva. Ela é uma serva. Sexto, sente bem-aventurada por ser útil ao Senhor. Sétimo, conhece as grandes coisas que Deus fez. Oitavo, conhece a misericórdia de Deus. Nono item, sabe que o plano de Deus é de geração em geração. Décimo, teme ao Senhor. 11º, sabe que Deus é contra a soberba. 12º, que Deus derruba o poder próprio do homem. 13º, sabe que Deus exalta os humildes. 14º, tem fome do Senhor. E 15º, crê na promessa. Agora você compreende por que Deus usou Maria. Deus precisou de uma Maria na sua primeira vinda. E Deus precisa de Maria na sua segunda vinda. Você deseja ser Maria de hoje? Você deseja? Vai ter que pagar um preço.
Vai pagar? O amém já está mais fraquinho. Mas, esses pontos são importantes. Eu sei que no nosso meio aparecerá Marias. Isso eu sei. Deus está dando a chance, amadas irmãs, de cada uma de vocês ser Maria. É que o anjo ainda não apareceu. Um dia vai aparecer o anjo. Não pense que é um anjo com asas, não. Talvez seja um irmão numa conferência que vai falar. E quando falar, você vai dizer, está falando para mim. Você vai sentir, está falando para mim. Está me chamando para uma missão. Talvez as pessoas do seu lado não percebam, mas você vai perceber. Deus está me chamando. Se eu disser sim, eu vou ter que pagar um preço. Se eu disser não, eu escapo dessa. O que eu vou responder? Quando chegar esse momento, o que é que você vai responder, amada irmã? Nós estamos compartilhando isso para vocês se prepararem. Porque isso vai acontecer. Porque o Senhor vai voltar. Ele precisa de Marias hoje. Talvez nessa conferência, o anjo já apareceu para alguém aqui. Talvez já tenha aparecido. E agora que você percebeu, apareceu sim! Apareceu! Você vai falar, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Você vai falar isso? Gostaria que vocês gastassem tempo nisso aí. Eu vou só ainda tocar ainda um pouquinho mais. Nas outras vezes a gente teve comunhão, já comunhão de casais sobre isso aí. Maria, né, depois, claro, achou-se grávida e na época do nascimento, você vê, deu à luz num estábulo. Ela reclamou. Ela disse, ó Deus, eu já... aceitar a missão já foi difícil, mas não preparar nenhum hospital. Você vê o que é alguém preparada? Nenhuma reclamação. Nenhuma reclamação. Tá bem? Então, todos esses casos foram casos que Deus usou mulheres em momentos cruciais para a humanidade. Eu vou dizer uma coisa, usou Maria, o Senhor nasceu e a história do universo mudou. Mudou porque havia uma mulher que aceitou essa missão. Eu admiro Maria. Grande irmã. Grande irmã.